Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe, no dia de hoje, o colega jornalista, produtor musical Regis Tadeu e o advogado Roberto Mohamed, comentarista do nosso programa. Boa tarde, meu caro Regis, prazer em recebê-lo. Boa tarde, Chico, boa tarde, Roberto, boa tarde, meus queridos telespectadores. Esse termo ainda pode ser usado, pode né? ser Telespectadores. Telespectadores. Né? Tudo bem, estamos aqui para mais uma conversa aqui, a gente, evidentemente, com o nosso azedume e o nosso mau humor característico. Muito bem, Roberto, boa tarde, obrigado pela presença, Roberto. Muito bem, eu queria passar, os senhores falando em azedume, falando em tudo isso, é um VT que mostra uma declaração do ex-presidente Bolsonaro a respeito da denúncia que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ofereceu contra o presidente Bolsonaro, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que quer julgá-la neste ano ainda, e depois o comentário do presidente Lula a respeito das declarações de Bolsonaro. Vamos ver. No primeiro discurso, depois da denúncia da PGR, Bolsonaro afirmou que está com a consciência tranquila, mesmo com a chance da prisão. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei para a prisão. Geralmente quem dá golpe é quem ganha. O golpista não perde. Ou se perder, ele está lascado. Agora o duro é quando você é golpeado, ele te acusa de dar um golpe. Querem ter o prazer, né? 38 anos de cadeia. Estou tranquilo. O ex-presidente chamou a acusação de golpe da Disney, porque estava nos Estados Unidos quando aconteceram os atos que destruíram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Desde 19, articulava, ao desacreditar o sistema eleitoral, dar um golpe. É o golpe da Disney, né? Eu estava lá com o Pato Donald, com a Mickey, e dei um golpe de 8 de janeiro, tentei dar um golpe de 8 de janeiro aqui. Já o presidente Lula não poupou críticas ao ex-presidente. Em entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro, afirmou que Bolsonaro, ao defender a anistia, está se culpando antes de um julgamento. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu sou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe, me perdoe antes de eu ser condenado. Muito bem, aí está essa conversa escatológica que assistimos agora do ex-presidente Bolsonaro e também do presidente Lula, Roberto Mohamed. Regis, fiquem à vontade. O nível dessa conversa e da réplica define exatamente o que é a política brasileira. É um pântano absurdo de declarações absurdas e o ex-presidente aí, demonstrando uma capacidade intelectual semelhante à de um alpiste, acaba de assumir, de fazer qual é a palavra que se usou? Sincericídio. Ele admitiu. Quando ele fala que o golpista, quando ele perde, ele está lascado. Acabou de assumir que ele é culpado. É uma besta quadrada mesmo. Viu? Roberto. Olha, vamos esclarecer uma coisa, porque eu estou vendo muito idiota falando bobagem e de uma forma assim deslavada. Golpe de Estado não é crime. Tentar o golpe é. E por que não é? Primeiro que a tentativa, existe o Código Penal, não sei de onde inventaram alguns idiotas que estão falando na televisão, que tentar não é crime. Claro que é. Existe tentativa de homicídio, tentativa de invasão a domicílio. É óbvio que existe a tentativa. E só é crime punível a tentativa de golpe de Estado. Porque se o golpe de Estado dá certo, e por que tentativa? Tanto ele pode não... que na verdade esse não deu certo, ele falhou. Não chegaram a cometer os crimes, mas é óbvio, foi tudo... Provou-se que foi o comandante do Exército e o comandante
da Força Aérea Brasileira que disseram não. Ainda apontaram o dedo para o Garnier, aquele imbecil da Marinha, que é E foi legal a frase do comandante do Exército: você não tem efetivo e quer botar na minha conta. Exatamente. Que é uma força elitista, ficar falando aqui de coisas que acontecem na Marinha Mas o cerne aí é o seguinte: se o golpe dá certo, não tem crime, porque o cara chegou no poder. É o golpe. Virou golpe. É. Digamos que em 64, né, eu vou tomar a liberdade, Chico, de falar, os dois cagões, já que ele falou, os dois cagões, Castelo Branco e Costa e Silva, o golpe era no dia 6 de abril, que era o momento em que a 4ª Esquadra Americana estaria chegando, porque eles tinham medo de não dar certo. Se o João Goulart não fosse tão imbecil quanto ele era e tivesse feito o acordo que o Cruel queria, o Amaury Cruel, que era co-cunhado dele, e que disse: substitui o ministro do Trabalho e pune os marinheiros. Eu fico do seu lado. Ele era o comandante do 2º Exército. Mas tinha um maluco em Minas Gerais, o Olímpio Mourão Filho, que simplesmente botou os tanques na rua antes do combinado, porque nós estamos falando de 1964, não tinha WhatsApp. E aí ficou tarde demais. E botou nas ruas e nas estradas. E aí o ministro da guerra, do João Goulart, mandou prender o Costa e Silva e o Castelo Branco, e eles ficaram escondidos no prédio do Ministério da Guerra. Escondidos. Até que o João Goulart fez aquela bobagem de se mandar e deixar, porque ele poderia ter enfrentado. Se os dois fossem presos e o Cruel tivesse enfrentado as tropas de Minas, a história era outra. E a tentativa de golpe teria sido punida, todos eles seriam presos. Então, o crime de golpe de Estado não existe. O que existe é a tentativa de golpe. Então aí está tipificado, as provas são inúmeras, não tem o que falar. Mas o problema é o nível a que nós chegamos na política. O pessoal do PL convocou uma coletiva também, Chico, com aquele senador maluco, que é o líder deles no Senado, falando essas bobagens todas, que o crime não existe, que é perseguição e tal. Não é perseguição nenhuma. O Lula foi preso. Hoje ele é presidente da República, mas se mostrou que tem que fazer isso. Não existem pessoas... eu sou inimputável porque eu fui presidente. Isso é coisa que me pasmou quando nos Estados Unidos disseram que o Trump podia fazer qualquer coisa, anular os processos contra ele, dizendo que como presidente ele podia fazer qualquer coisa. Isso sim é um absurdo. A gente não tem que copiar isso deles. Golpe, inclusive, que deu errado igualmente. Também. Né? Exatamente. Então, até nisso, o nosso Bolsonaro, ele é como é que eu vou dizer? Um discípulo anão. Mas você sabe que o filho dele fez um discurso no inglês macarrônico, horroroso, no tal de CEPAC, que é o encontro dos partidos de extrema-direita nos Estados Unidos. E ele falou, ele repetiu a história do pai. Foi o golpe da Disney. Agora eles ficam falando isso. Primeiro, o golpe se dá à distância, depois você vem. Você já nem considera como álibi, né? Porque mas como é que foi o golpe mancomunado à distância? Como é que se institucionalizou a Revolução Islâmica no Irã? Khomeini estava fora, o golpe foi dado, comandado por ele estava, se não me engano, na Alemanha, derrubaram o Shah, Reza Pahlavi, que teve que fugir, e aí sim, depois do golpe dado, voltou em triunfo. Chegou em triunfo lá, que era o que o Bolsonaro queria, ele armou tudo para isso. E é preciso deixar claro, eu acho que só tem uma ponta solta na denúncia. Quando ela chega no 8 de janeiro. 8 de janeiro não pode ser o cerne da denúncia. Por quê? O golpe já tinha dado errado. Aquilo foi uma tentativa macarrônica de reverter, né? De reverter a coisa. Por quê? Embora eu já tenha dito aqui, eu acho que é vandalismo, não acho que tenha sido golpe. O que passava na cabeça dos caras que comandaram o negócio era que os militares iam ser levados a intervir dizendo que apoiavam o povo. Ora, eu não consigo conceber um general, por mais que ele seja maluco, de ver as pessoas quebrando as sedes dos 3 poderes e dizer que não, vamos apoiar porque eles querem que a gente entre. É lógico que não. Mas que os acampamentos na frente dos quartéis
tinham a conivência de oficiais, tinha. E Isso autorizados não tem em documento, Sim, que está anexado, inclusive, no processo. mas tem uma coisa que pode deixar claro. A denúncia está muito bem fundamentada. Raras vezes eu vi uma denúncia que cronologicamente vem com toda a história do golpe. E que ele só não se concretizou por causa de duas pessoas. O comandante do Exército, eu não estou falando do ministro da Defesa, não é o Paulo Flores. O Paulo Flores agiu corretamente, mas ele fraquejou na hora. O Mauro Cid deixa claro, e existe o documento, acharam o documento. O primeiro parecer do Ministério da Defesa dizia que não houve absolutamente nenhuma fraude. Mudaram para não podemos afirmar que não houve fraude. E ele cedeu nisso, o que eu acho que mostrou que ele era fraco. Mas o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica foram legalistas, o que é obrigação deles, não é qualidade. Claro. É obrigação. Sim, exatamente. E disseram, não vamos entrar nessa aventura. O comandante do Exército, inclusive, se eu não me engano, os jornais, eu sou da época dos jornais, os jornais disseram que o comandante, inclusive, do Exército chegou assim: Bolsonaro, vai para casa. Vai para casa que deu errado. Não, ele disse o seguinte, se o senhor tentar, eu lhe prendo. E havia essa prerrogativa, claro, obviamente. Não, sem dúvida nenhuma. E aí vem o Lula, meu Deus do céu, ainda me vem com um linguajar de boteco. Aliás, é uma coisa impressionante, né? Como o Lula, toda vez que abre a Nós boca... falamos na semana passada, é incrível como a Janja faz mal para ele, porque eu acho que ela incentiva isso. Não é só o Sidônio, não. Não. Ele dizendo que ela o ajuda, ela é ótima e tal, não interfere Presidente- nada na agenda dele. Presidente do Brasil com a linguagem de botequim, cara. Mas ele sempre fez isso. Mas já, ele extrapolou. Ele Tá vem um pouco- extrapolando todos os Então, limites. tá um Você pouco vê que, demais. mais uma vez eu falo, por isso que todo mundo na política, ninguém vale nada. O pessoal do PT tem mania de achar que isso é qualidade, que o Lula... Eles falavam uma característica do Lula no primeiro mandato dele, os 2 primeiros mandatos, que o Lula transformou o Brasil numa grande assembleia sindical. Como se isso fosse qualidade. Eu sempre vi isso como um defeito. Como se isso fosse proximidade Ele com o sempre povo. foi visto- Eles alegam sempre essa Ele coisa. sempre foi visto como um grande comunicador. O Lula, que falava aquilo que o povo quer ouvir. O chão, ele falava bem com o chão da fábrica. Era um Era o grande, termo e, que de se fato, usava. foi um grande comunicador. Hoje ele precisa do Sidônio Palmeira para falar por ele. Quem? Chico, como é o nome? Sidônio Palmeira. Sidônio. Isso. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista Regis Tadeu e o comentarista do programa, advogado Roberto Mohamed. E nós vamos ver agora trechos de um VT do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, explicando que o presidente Lula não está isolado e nem capturado. Vamos ver. Eu não concordo com essa tese. Eu convivo aqui 14, 15, 16 horas com o presidente da República. Ele acorda muito cedo, vai fazer ginástica, já está ligando para os ministros, às vezes, muito cedo, logo depois da ginástica. Passa o dia trabalhando, à noite, ou quando não está aqui, está recebendo pessoas ao longo desses 2 anos. Muito bem, está vendo? O ministro Rui Costa, ao invés de explicar, começa a justificar a agenda do presidente, que ele levanta a tal hora, vai fazer ginástica, toma café. Né? Convém. Acho que eles fazem ginástica Convenham. juntos, né? Não dá. Roberto Ficam ali Mohamed. na esteira juntos, né? Mas o Possível, primeiro né? que velho acorda cedo, então isso não quer dizer absolutamente nada. Isso é Eu estou verdade. acordando cedo. Eu também, eu estou muito Eu velho antes também. acordava tarde, agora não tem jeito. Mas a grande questão aí é, o Rui Costa, eu não sei como é que esse homem pode ter pretensões de ser presidente da República, ou candidato. Ele tem carisma zero, ele é um cara, você nota, ele é um cara asqueroso, abjeto, e ele conseguiu montar uma dupla com a Janja para blindar o presidente. E a gente está passando por um momento agora. Ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro, que a gente falou no bloco anterior. Ele acabou de confessar que realmente o Cacai está certo. E aquela carta não é a opinião do Cacai, é de um grupo de petistas chamados autênticos que não está conseguindo entender o que está acontecendo com o governo. A reforma ministerial que vem por aí vai ser mais do mesmo. Mas teve uma coisa, Chico, que eu comentei com você
num programa, de que a ida da Gleisi para a Secretaria-Geral da Presidência ia dar problema com a Janja, porque foi a Gleisi que apresentou a Janja para ele. Mas o Sidônio está começando a bater de frente com a Janja. Quem? Com o Sidônio. O marqueteiro, porque é lógico, o que o marqueteiro faz quando você contrata ele para fazer uma campanha? Ele monta a equipe toda. Isso é a primeira exigência de todos eles. Ele não pode ter um diretor de gravação que não concorde com ele, um cinegrafia, um diretor de fotografia que tem uma ideia diferente. O que não deixa de ser uma blindagem. Lógico, Quando você é um redator. monta uma equipe, mas não deixa de ser uma blindagem. Você monta uma equipe de confiança, inclusive com as diretrizes da própria estratégia de marketing. O que é isso, na verdade? É uma espécie de blindagem. Como um diretor de um filme, que, tirando o produtor, que foi o cara que o escolheu, ele escolhe todo mundo. Ele não pode ter um diretor de fotografia, um cara para cuidar da iluminação, que não saiba como ele gosta de trabalhar. E aí o secretário de comunicação social do governo chega e começa a mexer em algumas peças. E onde ele mexe? Justamente nas indicações da Janja. E se descobre que a Janja, como um polvo, parece uma certa deputada estadual da região, começou a se espalhar nomeando e colocando gente em vários órgãos ligados à presidência da República. Você vê só como uma coisa. Ela não se preocupou com o Ministério da Economia, com o Ministério do Planejamento. Ela quis o quê? A Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Comunicação Social, que a gente não pode confundir com o Ministério das Comunicações. Tudo estrategicamente. Só que aí o que faz o secretário, o Sidônio? Ele diz, peraí, eu preciso de gente da minha confiança. Porque se eu vou montar a estratégia de comunicação, as pessoas têm que ser ligadas a mim. E aí ele começou a trazer gente da Bahia, porque a agência dele é lá. Exatamente. O que ele faz? Ele começa a substituir justamente as pessoas da Janja por gente dele. Vai ter briga. É incrível como esse governo... olha como é curioso, Regis. O problema do governo não tem racha com os republicanos no Ministério de Portos e Aeroportos, com o cara do Ministério dos Esportes. Não está tendo briga. Só está tendo briga onde o PT está. Que, na verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, na verdade, tudo isso é um reflexo do que é as entranhas do PT. Porque o PT, na verdade, é um partido que beira a autofagia. Porque tem uma série de linhas de pensamento, linhas de atuação, ou seja, tem subgrupos dentro do PT que brigam entre si. O que é que está acontecendo agora? Exatamente a mesma coisa. Desde a fundação. Desde a fundação. O PT já foi criado assim. E esse várias correntes diferentes. Isso, lembra? Trotskista, governo socialista, Libelu. E hoje o que está acontecendo é exatamente a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Por quê? Porque hoje você tem um embate claro entre, olha só, Janja e Sidônio. Parece nome de dupla sertaneja ruim, né? Meu Deus do céu. E a mesma coisa, é o mesmo tipo de embate. É a disputa por poder. E a reforma ministerial, com o comentário claro de que com a vinda de Gleisi Hoffmann, da deputada Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência, o atual secretário Márcio Macedo seria deslocado para o IBAMA, em substituição ao Ricardo Agostinho, e aí superando aquele impasse, aquele imbróglio relativo à exploração do petróleo na foz do Amazonas. Ricardo Agostinho, inclusive, caiu em desgraça dentro do governo. E aí eu quero saber como é que vai ficar a Marina Silva também nessa história. É mais um componente. Então, a gente aí tem que analisar as coisas da seguinte maneira. O IBAMA, ele tem uma coisa que... Alguns órgãos no governo, que tem muita gente concursada, é um problema. É o caso típico da Polícia Federal. Sim. Ninguém controla a Polícia Federal. Bolsonaro tentou, não quis. Lula tentou e não quis. Dilma tentou e não quis, não conseguiu. A Polícia Federal, por quê? Todo o seu corpo diretivo é efetivo. Eles sabem que podem ser perseguidos, podem ser transferidos para Ponta Porã. O cara está em São Paulo, vai para Ponta Porã. Mas não demitidos. Mas não demitidos.
É o órgão de Estado. Então, quando eles querem, eles derrubam quem eles quiserem. A mesma coisa acontece no Banco Central, e eu não me refiro ao comando do Banco Central, me refiro ao corpo do Banco Central. Existe uma... Eu ouvi uma vez, e eu trabalhei muito tempo com eles, o Banco do Brasil, quando os caras falavam para mim, o PT nunca vai conseguir, mesmo quando o PT coloca os petistas, os sindicalistas no comando, eles naquele momento viram banqueiros. Os diretores do Banco do Brasil, embora público, viram banqueiros. É um fenômeno diferente da Caixa Econômica Federal, que eu sempre disse, não é banco. Mas no Banco do Brasil, o cara é funcionário de carreira, concursado, mesmo assim ele se sente banqueiro, age como banqueiro e pensa como banqueiro. É uma coisa muito, muito engraçada isso. É uma sensação de impunidade corporativa, no fundo. A Petrobras, por exemplo, todo mundo sabe. Quem manda na Petrobras, o que eu vou falar agora pode parecer surpreendente, não foi o PP, não é? A culpa de tudo aconteceu por omissão de quem realmente manda na Petrobras. Você sabe quem é? A Associação dos Engenheiros da Petrobras. Os engenheiros da Petrobras têm um poder que vocês não imaginam, muito próximo ao que era na Varig, porque todo mundo fala só da Fundação Rubem Berta, que era um bando de irresponsáveis, esquece que a Associação dos Pilotos da Varig foi omissa e só pensava no próprio umbigo. E por isso a Varig quebrou do jeito que quebrou. Muitas vezes a gente olha para o lado errado, a gente fica olhando para quem tem o cargo, esquecendo que aquele que poderia ter derrubado é maior responsável ainda, porque ele podia ter dito, opa, estão acabando com a empresa, vamos intervir aqui e derrubar todo mundo. E eles conseguem. É o caso do IBAMA. É o caso do IBAMA. Se esse cara chegar lá afrouxando tudo, o que vai ter de denúncia, como aconteceu no Bolsonaro? Quem vocês acham que transmitiu aquela foto do Ricardo Salles na frente da madeira apreendida? Quem foi que vazou os pareceres que vinham liberando mineradoras clandestinas e tal? Eram os funcionários do IBAMA que mandavam para a imprensa. Sempre foi assim. Era o estilo Zé Dirceu, inclusive, de fazer política. Sem dúvida. Era o homem dos dossiês. Exatamente. Que hoje faz falta no PT. Mas o PT vai ser vítima deste monstro que o próprio PT, através do Zé Dirceu, criou. Essa autofagia que você falou é típica do PT. É o fogo amigo. É o fogo amigo. Foi o Zé Dirceu que derrubou o Palocci. Que, aliás, Palocci, só para não perder a oportunidade, teve todos os seus processos anulados pelo ministro Dias Toffoli. Que coisa incrível, né? Que coincidência, né? Agora, essa reforma ministerial, vocês vão ver, a gente vai poder falar dela no próximo bloco. Essa reforma ministerial, eu acho que vai aumentar este grau de fissura dentro do PT. Não vai afetar os republicanos, não vai afetar o PSD, não vai afetar o PP, que se unir à força. Você entrou, só está de olho. Só está esperando. É uma reforma de acomodação. Por quê? É fatal que o PT comece a brigar entre si. Por quê? Existem dois grupos claros dentro do PT. O do Alexandre Padilha, que é muito próximo do Haddad, e outro do Rui Costa, que é muito próximo da Gleisi, da Janja e dessa ala mais radical. Esses dois grupos são inimigos. Parece aquilo que eu falei aqui. O problema é o seguinte, existe um ódio entre os árabes e Israel? Tem, mas o maior ódio, muito maior do que de um árabe contra um judeu, é o de um árabe muçulmano xiita contra um sunita. Eles se odeiam de uma maneira tão grande, vem das entranhas esse ódio, que é maior do que o que eles têm pelos judeus, a ponto de que a Arábia Saudita ia reconhecer a existência do Estado de Israel, que sempre foi uma coisa que os xiitas nunca admitiram e foi o que provocou tudo o que está acontecendo lá. Porque a Arábia Saudita é sunita e os grupos terroristas são xiitas, porque eles não admitem a existência de outras religiões, os sunitas não. Então, eu sempre... Tanto que eu expliquei aqui, não é que no Brasil árabes e judeus se dão bem, é porque no Brasil só tem sunita. Os xiitas não vêm para cá, os xiitas estão lá. Então, é preciso entender que, nesse caso, o Rui Costa, eu acho... Se eu fosse fazer uma comparação nessa foto, Padilha é um sunita. Rui Costa é um xiita.
E o Lula está no meio deste embrólio. Nós vamos para um rápido intervalo, Roberto, meu caro Regis, e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista, produtor musical Regis Tadeu e o advogado Roberto Mohamed, nosso comentarista. E continuando no tema do bloco anterior, essa questão da reforma ministerial, nós vamos ver agora, senhores, mais um VT, desta vez enfocando a questão do Ministério da Saúde. Vamos ver, por favor. Nízia Trindade deve abrir a dança das cadeiras na esplanada. A gestão da ministra é alvo de críticas dentro e fora do Palácio do Planalto já há algum tempo. Parlamentares reclamaram dos critérios para a distribuição de emendas e o Centrão cobiça a pasta, que tem o terceiro maior orçamento do governo, de mais de 220 bilhões de reais este ano. Além disso, a gestão de Nízia se envolveu em polêmicas, como a crise nos hospitais federais do Rio, a explosão dos casos de dengue e problemas com vacinas, que deram munição para a oposição. O presidente Lula também vinha cobrando uma marca na saúde que servisse de vitrine, mas um dos programas com este potencial, batizado de Mais Acesso a Especialistas, foi criticado pela equipe de comunicação pelo nome considerado pouco atrativo. Para o lugar de Nízia, Lula deve deslocar o atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Médico, ele já comandou a saúde no governo de Dilma Rousseff. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, estaria defendendo a indicação de Arthur Quioro, outro médico e ex-ministro de Dilma. Se Padilha for mesmo escolhido, tendência mais forte neste momento, vai abrir uma vaga na articulação política. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, teria sido sondado e defendido a indicação de um deputado, o que colocou o líder do governo na Câmara, José Guimarães, na lista de candidatos ao ministério. O Centrão tenta emplacar um nome. Entre os cotados estariam os deputados Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, e Antônio Brito, do PSD da Bahia. Muito bem, aí está o VT. A briga já começa entre as alas do PT. Quer dizer, Alexandre Padilha, ex-ministro, e também o ex-ministro Arthur Quioro, que, aliás, é santista de nascimento. Roberto, a situação está posta. Vai a mudança na saúde, me parece inevitável. E a gente estava cantando essa bola aqui. Tá? Faz tempo. Vamos colocar claramente, aí, o Quioro, inclusive, estudou no Santista comigo, ele é um ano mais velho. É um médico competente, fez uma gestão mediana no Ministério da Saúde. Padilha não, Padilha foi um bom ministro. O problema aí são os grupos políticos, que a gente falou no outro bloco. Vai começar essa coisa. Se o Padilha emplacar o nome dele mesmo, sim, ele fortalece o grupo do Haddad. Claro. Mas se o Rui Costa colocar o Quioro, aí a vitória definitiva do Rui Costa, que eu sinceramente não consigo entender como é que um homem abjeto como ele pode ser o ministro mais forte. Porque o Zé Dirceu, concordando ou não com ele, era um estrategista político brilhante. E maquiavélico. Cruel, partidão. E impiedoso, partidão. Exato. Mas que tinha ideias claras, era muito inteligente, conhecia o cenário político, cometeu um único erro, que foi ter subestimado o Roberto Jefferson. Naquele momento ele subestimou. Se ele tivesse abraçado o Roberto Jefferson, o mensalão não teria existido. Então vocês vejam que às vezes um erro do cara, provocado talvez por segurança demais, acabou provocando tudo que provocou. Roberto Jefferson era o Napster. Quando a indústria poderia ter se aliado ao Napster, ela resolveu combater. Aí deu no que deu. É a mesma coisa, é o mesmo caso. Então, é preciso dizer claramente que se o Quioro for para o Ministério da Saúde, eu acho que é o fim do governo. Porque eles vão rachar internamente de uma forma absurda. Você vê só a questão da articulação. E, em contrapartida, já vão fazer uma outra bobagem se o Padilha for para o Ministério da Saúde, que eu acho que é a solução mais prática. É natural. O Congresso não aceita o Padilha como negociador. Então, ele tem que ir para lá. Agora, se eu tenho um problema na minha relação com o Congresso, o meu partido é controlado pelos xiitas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar um articulador político de outro partido. E aí,
Eu sei que o público não vai entender nada do que eu vou falar agora, porque eu vivo falando que ele é o que tem de mais podre na política brasileira hoje. Mas tem alguém melhor que Arthur Lira para ser o ministro das Relações Institucionais? É o cara que consegue controlar as relações com o Congresso. E vão dizer, mas aí o governo vai ter que abrir as pernas toda hora. Não necessariamente, pode sair mais barato, porque hoje está tendo que negociar no varejo. Imagina o Josué Magalhães como Ou o Guimarães, o homem da cueca. Minha nossa. Aliás, é impressionante como o cenário político brasileiro tem algumas figuras que sobrevivem e continuam sob os holofotes. Eu até estava citando aqui, você, meu amigo, minha amiga, você não estava assistindo aqui durante o intervalo? Como é que é possível que Valdemar da Costa Neto ainda esteja por aí? Não está só por aí. Ele está sentado em cima do maior volume de fundo partidário que existe no Brasil. Olha aqui, por isso que eu falo, essa é a política brasileira. Sabe a impressão que eu tenho, fora de brincadeira, é que o Brasil, politicamente falando, virou um episódio do Hermes e Renato. Porque são situações tão absurdas, tão inacreditáveis, você colocar, você usar os ministérios tão importantes como o Ministério da Saúde, que tem como foi visto na reportagem, tem o terceiro maior orçamento, você ficar com disputas não técnicas, mas disputas partidárias para você agradar. Você veja que, inclusive, nessa linha de reforma, Roberto Regis, um nome cotado para a eventual substituição do Padilha é o do Jacques Wagner. É o líder do governo no Senado, o ex-governador Jacques Wagner. Chico, eu descobri um santo para cobrir outro. Mas ele não tem uma capacidade de articulação melhor? Mas a gente precisa dele, o PT precisa dele no Senado. Ele no Senado tem garantido, o Jacques Wagner tem uma coisa, ele é daquele PT mais moderado. Sim. Tanto que muita gente se espanta que ele tenha escolhido o Rui Costa para ser o sucessor dele no governo da Bahia. Porque não foi ele que escolheu. Foi um grupo, o Jacques Wagner foi escolhido pelo Lula para ser o candidato na Bahia. Ele quis e o Lula colocou ele lá. Mas quando ele foi escolher o sucessor dele, o partido na Bahia, que é controlado pelos xiitas, cobrou o preço. Cobrou a conta. Aceitamos você, mas agora quem vai escolher teu sucessor somos nós. Então, não pensem que ele escolheu o Rui Costa porque era afinado com ele. Nunca foi. O Jacques escolheu o Rui Costa, tanto que hoje eles estão rompidos. E aí tirar o Jacques Wagner do Senado, justamente por essa facilidade de argumentação que ele tem, de articulação com a oposição, num Senado em que o governo não tem maioria, é muito perigoso. E como eu disse, colocar um cara do PT, o nome é excelente, seria o único que conseguiria ter porta aberta com o Senado. Dentro do PT seria o melhor. Mas é descobrir um santo para cobrir outro. Agora, o ideal para eles, mas como é que fica vai colocar o Arthur Lira para ser ministro? O Arthur Lira tem a capacidade de sossegar o Centrão, que basta o Centrão, não precisa da oposição, basta o Centrão para manter a maioria no Congresso. Arthur Lira sabe sentar com o Kassab e conversar, sabe? Ele foi eleito com o apoio do Kassab quando ele foi para presidente da Câmara. Então, ele consegue, o Arthur Lira seria, na minha opinião, nada de agricultura, é lá que ele tem que estar. Primeiro, vai estar ocupado o tempo todo, é o que ele gosta de fazer e é o que ele conhece. E aí sim, você evita um racha, porque como é que o PT vai brigar? O ministério não é dele. Agora, Josué Guimarães, não dá. Não dá. Todos os nomes que se colocaram como líderes, para mim, vai ser tiro no pé. O deputado da cueca aí do... como é que pode, meu? Como é que pode? O cara quer guardar dinheiro na cueca, escondido. Não dá. Não dá. Vai virar ministro das Relações Institucionais. É incrível. Agora, tem outros ministérios, Chico, que é necessário a gente apontar que vão ter que haver mudanças. Por exemplo, a gente sabe que o Rui Costa não vai cair. Óbvio que não. Mas, se a gente começar a pensar, se o Lula fosse aquele Lula dos 2 primeiros mandatos,
tivesse ouvindo base parlamentar, ouvindo esse tipo de coisa, ele também escolheria na Casa Civil? É que o PT entende o seguinte, isso é uma coisa que o PT tem como mantra, nos 2 governos da Dilma, nos 2 do Lula, a Casa Civil não pode ficar na mão de quem não é do PT. Eles não aprenderam nada com os outros. Eles não aprenderam nada com o Fernando Henrique Cardoso. Não aprenderam. O Fernando Henrique Cardoso, ele foi engraçado que outro dia eu estava vendo essa matéria. O único presidente que não foi processado, preso, empichado, né, foi o Fernando Henrique Cardoso. Quando eu falo que foi o único grande presidente depois da redemocratização, por quê? Lula foi preso. Dilma sofreu impeachment, Collor sofreu impeachment, Bolsonaro está aí sendo processado, queria dar golpe. Michel Temer também. Michel Temer teve que fazer o diabo, matou o governo dele, que poderia ter sido razoável, podia ter avançado em muita coisa, porque competente ele é, embora não valha nada, mas competente ele é. Mas ele se tornou refém também. Ele se tornou refém para impedir o impeachment. Quando fez aquela bobagem. É o que eu falo, você pega um cara brilhante, inteligente, estratégico como Michel Temer, e ele comete a infantilidade de receber na casa dele, à noite, um cara que é um pulha. E ele jamais poderia ter feito isso. Mas, nos Estados Unidos, o serviço secreto jamais deixaria um cara entrar com escuta. Ele seria varrido antes de entrar. Você vê a infantilidade que é o poder no Brasil. E um cara como Michel Temer, uma das maiores cabeças da política brasileira. Literalmente, concordando, né? Literalmente. Concordando, né? Ou não com as ideias dele, com o que ele é, o que ele representa, mas Michel Temer era muito inteligente para ter feito aquela bobagem que ele fez e se tornou refém do Congresso, que ficava apontando, levantando o impeachment toda hora, e ele teve que começar a abrir as pernas. Então, o grande problema do Brasil é não olhar aquele que foi o único governo que saiu incólume de 8 anos de mesmo mandato. Com muitos erros. Sem dúvida, mas foi Fernando Henrique Cardoso. Ninguém olha o exemplo dele. Vê se o Fernando Henrique ficava achando que a Casa Civil tinha que ser escolhida por questão partidária. Não, era o cara que ele confiava para poder fazer articulação. Quem toca o governo, não tem, mas essa reforma ministerial ainda vai dar muito o que falar. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Enfim. Muito bem, estamos de volta com opinião e agora vamos para o último bloco do programa. Passa muito rápido, viu, Regis? Eu já nem falo mais nada. Você não fala mais nada. Eu nem falo mais Regis nada. Tadeu, nosso colega jornalista, produtor musical e também o advogado Roberto Mohamed, nosso comentarista aqui do Opinião. Muito bem, agora nós temos um VT, viu? Coisa rápida. O caso Oruan, MC do Rio de Janeiro, e que se envolveu num acidente, de trânsito, um problema de trânsito. No Um exibicionismo. E acabou sendo detido, houve uma manifestação ali de pessoas que não queriam que ele fosse levado para a delegacia, mas acabou sendo levado para a delegacia, foi lá, prestou depoimento, pagou fiança, e temos imagens disso. R$60 mil de fiança. E depois foi liberado e já está nas ruas, enfim. Mas isso remete ao fato também, viu, Regis, a questão da legislação de projetos de lei, câmaras municipais do Rio de Janeiro e também de São Paulo, que impedem, que não querem mais dinheiro público em shows, espetáculos, apresentações cujas canções façam apologia ao crime, e nesse caso atingiria diretamente o MC Oruan. Gostaria da sua análise a respeito desse episódio e dessa situação. Olha só, primeiro que esse projeto de lei, ele visa o não financiamento público em eventos com crianças e adolescentes. O que pouca gente prestou atenção nesse projeto de lei. Para isso, você já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a presença de menores em eventos. Já tem isso. Apesar de eu absolutamente detestar as músicas que esse menino faz, apesar de eu não ter a menor simpatia por ele, eu tenho uma opinião, aliás, bem ruim
a respeito dele, mas assim, é muito perigoso, e todos nós já vivemos isso num passado bem distante, é muito perigoso quando surgem leis dizendo o que você deve fazer ou não em termos culturais. Isso é um perigo. A gente já tem precedentes disso, que todo mundo, quem é da nossa idade, sabe o quão ruim foi a censura no Brasil. Sim. Agora, evidentemente que esse projeto, aliás, esses projetos de lei vão acabar pipocando, não só em São Paulo, no Rio, mas vai acabar pipocando no Brasil inteiro. Eu, sinceramente, eu penso o seguinte, cara, que os eventos públicos, em que você tem que entrar com edital, aquela coisa toda, não sei o quê, eu não vejo problema de você respeitar a lei. E qual é a lei? A lei é o seguinte, meu amigo, você não pode apresentar esse tipo de espetáculo para menores de idade. Ponto. É disso que trata a lei. Se você não colocar essa pequena cláusula ali do limite de idade, você está abrindo um precedente muito perigoso para você lá na frente, muita gente decidir o que é que você tem que ouvir, o que é que você não tem que ouvir. E isso é absolutamente abominável. Eu sou totalmente contra, mesmo que as músicas do Oruan sejam as piores coisas na história da vida terrestre, desde o momento que os homens da caverna começaram a pintar bisões com tinta vermelha. Chico, eu acho que desde que a gente passou pela redemocratização, a ideia de censura, para mim, e alguns juízes esqueceram disso, e a gente teve várias decisões judiciais censurando músicas, filmes, livros, que eu acho um absurdo isso. O direito à indenização a pessoa tem. O que ela não pode é proibir as pessoas ou determinar o que elas podem ouvir, ler ou fazer. Até porque a apologia já é um delito no Código. Mas qual funkeiro que não faz apologia a estupro, não faz apologia ao crime, não canta contra a polícia? Não existe. Você já ouviu algum, Chico? A Anitta fez isso na Globo, no horário nobre. Desvaloriza a mulher. Exato. Então, desculpe, mas eu não vejo razão. O Sérgio Martins esteve aqui e estava falando isso. O problema é que quando eu considero tudo bem, a lei ela não impede a radiodifusão, não impede shows, ela só diz que o poder público não pode pagar por esses shows. Até aí eu entendi. Mas não concordo, porque isso primeiro pode ser o problema é a forma como esse pessoal quer tanto lacrar na internet, né? Por exemplo, a Amanda Vettorazzo, que é a vereadora que começou tudo isso, é do MBL, São Paulo. Ela quis lacrar. Eu entendi o que ela fala. Ela representa um eleitorado conservador, embora seja muito jovem, e a gente tem a ideia de conservador é velho. Pô, é só olhar o que era o Mackenzie na década de 60. É só olhar o nosso caso, né? Que não somos conservadores. Então, mas o problema, a ideia dela era muito específica. O problema é que ela, nessa coisa de lacração que é típica do MBL, ela abriu espaço e transformou. Agora saiu um vídeo do tal de Orochi, sei lá o nome do cara que foi tirar ele da cana, falando dela. O cara só falou bobagem, né? E quando o cara já começa, pega a visão, eu falei, a gente já sabe para quem ele trabalha. Acontece que ela dá carta, e o pior é que ela alimenta, aí fica colocando vídeo, ela quer o conflito, mas o que ela quer é lacrar. Eles vivem dentro de uma bolha que habita nas redes sociais. Até aí tudo bem. O problema é, alguns projetos de lei estão se distanciando do projeto de lei dela. O dela é específico. A Prefeitura de São Paulo, porque ela é vereadora, a Prefeitura de São Paulo não pode fazer shows com dinheiro público contratando gente que faça apologia do crime. Tá? Para plateias de crianças e adolescentes. Exato. Isso está no projeto de lei. Mas aí fica a pergunta, quem vai determinar que determinado artista faz apologia do crime? Eu dei esse exemplo no programa com o Sérgio Regis. O Planet Hemp faz uma turnê de reunião. Teve Titãs, teve um monte de gente, aí o Planet Hemp faz... O Planet Hemp era uma banda onde começou o Marcelo D2, que fazia claramente a defesa da liberação da maconha. Aí alguém na prefeitura diz, não, liberar maconha, não, é crime falar da maconha. E aí o Planet Hemp, que gravou disco, tocou em rádio, fechou em tudo que é lado, não vai poder
tocar numa praça, no Memorial da América Latina, uma coisa assim. Então, o problema é, toda vez que eu estabeleço critérios subjetivos para qualificar alguma coisa, é um problema. Eu entendi o projeto. Em essência, concordo com ele. Mas a consequência prática é perigosa. Exatamente. É o que a Tom... Você lembra, Chico? Fizemos um programa no dia seguinte à aprovação da lei da proibição do telefone celular em sala de aula. Aqui na nossa região, um professor foi agredido por um aluno, por alguns alunos, porque proibiu o uso do celular na sala dele. Ele estava cumprindo a lei e nós cantamos a bola aqui. Eu quero ver na periferia, numa escola pública, um professor ter a coragem de tomar o celular ou proibir o uso do celular. O que vai acontecer? O cara foi agredido. A gente cantou a bola aqui. Numa época em que, por incrível que pareça, professores são diariamente agredidos pelos alunos por outros motivos. Você imagina agora da proibição do celular, de um bem pessoal, que eu concordo também. Não acho que você não tem que entrar na escola com o celular. Mas agora, como é que você vai controlar isso? Como é que você vai combater sem resvalar na liberdade individual? E aí? Você veja, mesmo nesse episódio do Uruan, que nós mostramos agora, houve uma manifestação, uma indignação do público ali presente, Sim, no sentido de todo mundo quer aparecer. evitar, também, né? evitar que ele fosse levado para a delegacia, embora Mas foi. foi levado, a polícia agiu e levou. Né? E a polícia alega que, na verdade, ele deu um cavalo de pau com o carro para fugir de uma blitz. É isso que a polícia alega, por isso que prendeu. Deteve, teve que se explicar e pagar. Mas essa questão também remete a um outro tema que está preocupando, viu, Regis, que é a questão da segurança em São Paulo. Você vê, agora recentemente tivemos a morte e o assassinato de um ciclista ali no Itaim, por conta do celular. O cara nem pediu o celular, matou e depois levou o celuar. É uma coisa bárbara. Foi muito rápido. Uma médica de 67 anos que foi agredida, estava praticando exercício, correndo na rua em São Paulo, foi agredida porque estava sem o celular. Quer dizer, você morre porque tem o celular, e é agredido e pode até morrer porque não tem o celular, ou seja, tem solução isso, Roberto? Não tem. Mas aí entra uma outra questão. A gente está vivendo um momento de violência, Chico, na sociedade, que a gente tem sinais ambíguos. A gente tem, por exemplo, um governo do Estado onde o secretário de Segurança Pública fala claramente que a polícia pode ser executora. Ele passa esse recado para a polícia militar. Porque eu já falei aqui, ele é desequilibrado. E ele está matando a polícia civil. Matando literalmente. Ele está sufocando a polícia civil para o verdadeiro projeto dele, que é até o fim do governo Tarcísio propor a unificação das polícias. E usando a tese da grande maioria dos coronéis da PM, a maior engole a menor. A primeira tentativa ele fez, foi explícita, autorizando a polícia militar a fazer boletim de ocorrência. Imagina a loucura que é, para quem já leu um TO, sabe o que dá vontade de chorar lendo as coisas que estão ali, os caras não sabem fazer isso, com raras exceções. Mas você não vai colocar sargento, tenente para fazer boletim de ocorrência. Vai ficar parecendo, você vai colocar soldado. Vai ficar parecendo redação do Enem. Todo mundo chora quando ouve aquelas redações. Então é preciso ter cuidado com isso. Aí a gente tem uma crise de segurança pública com policiais que se sentem autorizados a fazer as maiores barbaridades. E a gente aqui sempre defendeu a polícia, mas não dá para justificar certas coisas. Não se tem mais investigação em São Paulo. E, ao mesmo tempo, você tem um governo federal que está lotado daquela turma romântica, né? Aqueles esquerdistas idiotas que polícia não presta, polícia é repressão, mas são os imbecis de esquerda que não amadureceram. Tem imbecil de esquerda que não amadureceu com 60 anos. Então, é preciso olhar que a gente tem dois problemas. Não tem ninguém equilibrado para chegar no meio do caminho e dizer, olha, não é nem assim e nem assim. O grande erro, São Paulo poderia ter sido um exemplo para o Brasil inteiro. Infelizmente, quem cometeu o grande erro foi Mário Covas. Que no discurso dele, se não me engano, quando acabou o mandato dele, ele elogiou, ele chamou os policiais que eram encarregados da segurança dele e disse que
ele tinha uma outra imagem e que ele estava mudando, eles fizeram ele mudar a imagem que ele tinha da Polícia Militar. O Mário foi cassado, o Mário fez parte da oposição, não chegou a ser condenado, mas foi cassado, que é uma violência. E o Mário Covas tinha aquele ranço da esquerda, do partidão, daquela coisa toda, em relação à polícia, que depois ele descobriu que era verdade. Mas ele cometeu um erro, para mim, que foi fatal, e infelizmente o Alckmin manteve, foi trazer a igreja, a cúria, para dentro da Secretaria de Segurança Pública. Todos os secretários de Segurança Pública, do Mário para frente, foram caras ligados à Igreja Católica. E aí a gente viu no que deu. E olha, a violência continua. Não, e é possível. Olha, eu sinceramente, toda vez que as pessoas falam assim, não, cara, mas essa situação ela não tem fim, ela não é impossível de se reverter. Não, ela é possível de se reverter. Veja o que aconteceu com Medellín, na Colômbia. Exatamente. É um belo exemplo. Medellín hoje, que foi a capital do narcotráfico mundial, Medellín hoje é uma das cidades mais seguras do mundo. Por quê, cara? Porque ali houve realmente uma política de segurança, uma política cultural, porque não adianta você só combater... Porque na cabeça do policial, barbárie se combate com barbárie, e aí fica esse fogo cruzado. Enquanto isso, Regis, nós aqui estamos nos transformando num narco-estado. Mas isso fica para um próximo programa, porque este aqui, infelizmente, chegamos ao final. Meu caro Regis Tadeu, meu caro Roberto Mohamed, temos que encerrar. Agradeço muito a participação dos dois e especialmente a de você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima edição. E parem de ouvir músicas do Oruan, pelo amor de Deus.